Estamos aqui hoje para falar sobre as melhores cidades para se viver em Portugal, como você escolher, né, de acordo com o seu perfil. E o mais importante é passar para vocês que essa ideia de trazer esse conteúdo para vocês é sempre o mesmo que eu repito sempre em todos os meus vídeos. É uma maneira de você se planejar e se organizar de forma eficaz para que você faça uma imigração sem muito susto, né? Sem muito. Eu não digo nem segredo, mas mais organizado, mais planejado, principalmente quando você vem com família, porque eu acredito que hoje a grande maioria das pessoas que veem o meu conteúdo, que assistem o meu conteúdo, são pais e mães de família que pretendem imigrar, né? Seja em casal, seja com filho, seja com mãe, pai, sogro, sogra. E aí, claro que precisa sim ter um planejamento, né? Uma organização bem feitinha para não acontecer problemas que aconteceram, que agora eu vou comentar com vocês, não só comigo, mas com muitos dos clientes que eu venho atendendo ao longo desses 6 anos. Assim, o que eu posso compartilhar com vocês é que foram mais de 1.000 famílias e desse tanto de gente que eu fui acompanhando, teve muita gente que realmente errou nessa escolha, na escolha da cidade. Muita gente acertou, né? Porque teve um feeling melhor, que ama de paixão, é como se tivesse nascido na cidade, mas tem muita gente que realmente acaba se frustrando. E quando existe uma frustração no início da sua imigração, seja lá por qual motivo que for, ela acaba levando realmente o seu processo de imigração ao fracasso. Isso é uma realidade que foi comprovada através de uma pesquisa, onde mais de 90% das pessoas que desistem da imigração é porque teve problemas de partida. Chegou e teve traumas, frustrações, não conseguiu suportar os problemas da chegada. E, infelizmente, é o que eu falo. Na internet, a internet ela é um mundo, né, de informações, mas ela tem informações boas e tem informações ruins. E, infelizmente, não dá para a gente identificar logo de cara o que é bom, o que é ruim. Ou as pessoas chegam e dizem que o negócio é muito bom, é maravilhoso, que é a oitava maravilha do mundo, ou então que é péssimo, que você vai ter um monte de problema. E tudo na vida existe um equilíbrio. Tudo existe um equilíbrio, inclusive quando você escolhe um país para viver. Tem coisas boas e tem coisas não tão boas. A minha intenção não é te incentivar a mudar. Eu acho que se você está aqui é porque você já tem essa decisão, já tem isso em mente, mas te orientar da melhor forma para que você chegue com uma decisão mais bem tomada. O pessoal que ainda não me conhece, né, ter uma ideia. Eu nasci em São Paulo, né? Nasci, fui criada praticamente a vida toda em São Paulo, e nos últimos 10 anos, antes de me mudar para Portugal, eu morei 10 anos no interior, porque eu fui trabalhar, né, numa empresa de lá e acabei montando o meu primeiro negócio lá. E em 2017, eu acabei vendendo essa minha empresa. E vendendo essa minha empresa, eu tinha uma cláusula nesse contrato de venda de que eu não podia mais trabalhar com esse tipo de negócio durante 5 anos. E esse negócio que eu tinha antes era uma empresa, era uma franqueadora, e eu escrevia planos de negócios, né, para os meus franqueados todos. Então, não só isso, né, fazia toda a administração, mas esse era um dos pontos que a gente trabalhava dentro dessa companhia. Nós vendemos, e aí eu tinha uma cláusula de não concorrência, e aí eu falei, poxa, o que eu vou fazer agora da vida? E aí surgiu a ideia de mudar para Portugal, porque eu falei, bom, se eu não posso trabalhar no Brasil com isso, é uma coisa que eu gosto de fazer, que é administrar, enfim, fazer essa coisa toda de negócios, vou me mudar para um país que eu posso. Junto a isso, teve a questão da
qualidade de vida. Porque o que aconteceu? Nesse meio tempo que eu estava definindo para onde eu vou, se eu vou mesmo, se eu não vou, se eu abro outro negócio, mudo de ramo, porque eu não tenho problema para mudar de ramo, não. Mas enquanto eu decidia, né, o que eu ia fazer da vida, nesse meio tempo, nesse intervalo, eu fui assaltada. Entrou um ladrão na minha casa, muito pertinho do horário dos meus filhos chegarem da escola, né? Eles chegavam 1 hora da tarde da escola e os ladrões entraram na minha casa meio-dia. E eu não estava na cidade, eu estava, por um acaso, numa outra cidade, e eu fiquei em pânico, né? Fiquei desesperada, e a partir daí eu fiquei, né, mais ressabiada, eu não eu, inicialmente eu falava, não, é uma coisa pontual e tal, não sei o quê, mas eu comecei a ficar muito em pânico de viver, né, naquele lugar. E aí foi quando eu tomei a decisão final, né, que eu falei, não, eu preciso realmente dar uma qualidade melhor de vida para os meus filhos, dar oportunidades melhores, dar mais segurança, e realmente, para vocês terem uma ideia, gente, virou a chave dos meus filhos quando eles saíram de uma inércia, né, de eu ter que levar e buscar da escola todos os dias, e passaram a ter mais independência quando chegaram num país realmente seguro, né? Então, essa questão da mudança, né, ela foi fundamental para que eles mudassem também, né? Então foi realmente uma grande transformação. E aí, importante passar para vocês também, nesse processo todo, eu tive muita dificuldade, desde a emissão do visto até a escolha da cidade, locação de imóvel, emissão de documentos. Quando cheguei em Portugal, eu ficava andando de um lado para o outro na cidade para descobrir qual era o primeiro documento que eu tinha que tirar. E a partir disso, dessa falta de informação, dessa dificuldade toda, foi que eu comecei a gravar os vídeos do YouTube. Então, a partir da minha dificuldade, foi que eu comecei a criar conteúdo para vocês. Eu falei, bom, agora eu vou espalhar para o mundo, né? Comecei a criar os vídeos desde 2017, finalzinho de 2017, contando essa minha história, né? Contando essa epopeia, né? Que foi de mudar para Portugal, e contando etapa por etapa. Documentação que eu precisei trazer, o que eu trouxe na mala, o que eu não trouxe, o que é importante deixar, o que é importante levar. Quando eu cheguei em Portugal, documentação, enfim, tudo que vocês possam imaginar. Mas eu tive muita dificuldade. E aí eu fui transformando isso em conteúdo para vocês. E até hoje eu faço isso. Só que hoje menos com a minha experiência, porque, né, depois de 6 anos você já não passa mais tanto perrengue. E pegando outras experiências diferentes das minhas, que eu acabo passando para vocês. E é muito legal, gente, porque, para vocês terem uma ideia, teve uma cliente que entrou em contato comigo hoje, cliente não, uma seguidora, ela nem foi minha cliente, e comentou alguma coisa comigo, um problema que ela teve, e aí ao final, aí eu dei a orientação, falei, ó, faça isso, isso e isso, e ao final ela disse assim para mim, vou fazer, e depois eu te conto para você ajudar outras pessoas, olha que legal. Então eu tenho essa vantagem, que é, além de ter a minha experiência, a experiência dos meus clientes, ter a experiência de outras pessoas. Quem faz a mentoria assistida acaba tendo acesso a uma lista de cidades com todas as características. O primeiro ponto que eu falo assim, que é um problema e que vocês não fazem ideia e ninguém conta, é que mudar de endereço em Portugal é um caos. Por quê? Diferente do Brasil, que você muda e acabou, e aí você vai lá, às vezes precisa mudar um documento ou outro, né? Uma coisinha ou outra. Em Portugal, tudo o que é documento seu tem endereço. O NIF, que é o número de contribuinte, né? Como se fosse o CPF em Portugal, tem o seu endereço cadastrado. O cartão cidadão, para quem é português, tem o endereço cadastrado lá na central de registros. O CEF, que agora é o AIMA, tem o seu endereço cadastrado. Então, quando você muda de endereço, você automaticamente precisa fazer a
alteração de morada em todos esses pontos, em todos esses órgãos. E é fácil? Não. É muito complicado. Para vocês terem uma ideia, depois de muita insistência, eu mudei de endereço em julho do ano passado. Julho do ano passado. Eu consegui uma marcação para outubro, dia 25 de outubro, no CEF, que é o primeiro lugar que eu teria que fazer alteração de morada para depois conseguir fazer nos outros órgãos. Aí mudar cartão cidadão, mudar NIF, enfim, mudar tudo. Em 25 de outubro eu fiz a alteração de morada. Nós estamos dia 31 de janeiro e até hoje meu título de residência novo não chegou. Então, até hoje, o meu endereço novo está alterado no CEF, no AIMA, né? Lá no cadastro dele está alterado, mas eu não recebi meu título, então eu não consigo fazer alteração nos outros órgãos. Então, quando você fizer uma decisão, até mesmo para escolher o imóvel, não escolher qualquer coisa, não escolher, não, eu vou ficar nesse primeiro que apareceu e depois eu mudo. Gente, é problema. O que que é uma cidade pequena, o que que é uma cidade média e o que que é uma cidade grande em Portugal? Agora vocês vão realmente se assustar com essa informação, se surpreender. Uma cidade até 100 mil habitantes, ela é considerada uma cidade pequena, um concelho pequeno, já não é uma aldeia, né? Um concelho pequeno onde você tem bastante tranquilidade. Então, até 100 mil habitantes, você tem características de cidade pequena, às vezes você não tem um hospital grande, você não tem uma universidade, você não tem um shopping, né? Com cidades até 100 mil habitantes. Cidades entre 100 mil e 200 mil habitantes são consideradas cidades médias, que já tem uma movimentação, pode sim ter um shopping, pode sim ter um hospital, vai depender muito de quanto essa cidade ela é satélite, ela é principal para outras pequenas da região, ou se existe alguma ainda maior que dê suporte para essa de entre 100 e 200 mil. E acima de 200 mil já é considerado uma cidade grande, tá? Fazendo um comparativo para que vocês tenham uma noção, uma cidade grande em Portugal, acima de 200 mil habitantes, ela equivale a uma cidade de mais de 600 mil habitantes no Brasil em termos de estrutura. O programa de imigração assistida, eu forneço para vocês 6 módulos, ou seja, 6 encontros, onde nós vamos falar sobre todos os pontos que são importantes no seu processo de imigração. Para vocês terem uma ideia, todas essas dores que a gente teve, todos esses traumas que os meus clientes tiveram, tudo isso foi juntado para a gente criar esse material mais completo, para que a gente falasse realmente ponto a ponto de cada situação que a gente, né, porque a gente passa nesse processo de imigração. E a partir daí, tornar realmente o processo de imigração de vocês mais fácil, mais assertivo, que vocês não tenham realmente as dificuldades que a gente teve ao chegar num país completamente diferente. Então, nesse programa, nós vamos ter 6 encontros, que eles vão começar no dia 22 de fevereiro, logo depois do Carnaval, vou deixar vocês descansarem aí no Carnaval. Então, a partir do dia 22 de fevereiro, são 6 encontros, toda quinta-feira, às 8 horas da noite, onde o primeiro, nós vamos falar sobre definitivamente o que é Portugal hoje, né? Porque mudou muito. O pessoal pergunta muito a respeito da questão de xenofobia, do comportamento do português em relação ao brasileiro. A gente vai abordar todos esses assuntos já na primeira aula. Diferenças culturais, a comunidade brasileira, documentação, linha de crédito, enfim, tudo o que acontece com o imigrante quando ele nasce de novo. Eu falo que você mudar de país, você nasce de novo, porque você começa do zero, né? Você tem que tirar todos os seus documentos, você tem que começar a sua linha de crédito no banco novamente, tudo do zero. Então, nessa primeira aula, a gente aborda esse tema. Depois, a segunda aula, a gente vai falar sobre custo de vida.
super importante. O terceiro, falando sobre a mudança, né? O que você precisa trazer, o que você não precisa trazer, documentação que você precisa providenciar antes de vir, porque depois fica muito mais complicado. Às vezes é um documento que só você pode emitir, então a gente vai apontar todos esses assuntos, né? Depois, documentos, depois que você chega em Portugal, porque existe sim uma ordem cronológica, até mesmo para quem vem com cidadania, existe uma ordem cronológica de tudo que você precisa tirar, como ganhar dinheiro em Portugal, como empreender. Nós vamos falar de impostos, tudo que engloba a parte de empreender, arrumar emprego, as principais profissões, o que ganha bem, o que não ganha, como faz para procurar emprego, enfim, nós vamos abordar todos esses assuntos de como ganhar dinheiro em Portugal, porque é um tema preocupante. E o último módulo, no dia 28 de março, a respeito da burocracia residencial. Basicamente, são esses 6 encontros que nós teremos. E, obviamente, que eu não podia deixar de entregar mais do que esses temas. Todas as pessoas que se inscreverem na mentoria terão 1 hora de consulta personalizada comigo para falar especificamente do seu caso e, ainda por cima, em particular. Essa mentoria, essas 6 semanas, terá o custo de R$ 2.497. Se você fizer o pagamento com Pix, você tem 5% de desconto, esse valor vai para R$ 2.372,15, ou então você pode fazer em 3 parcelas de R$ 866 no cartão. E eu não sei, tá? Eu não posso prometer para vocês que eu vou continuar a fazer esse programa outras vezes. Eu sei que essa é garantida, né? Essa já está programada e tal, porque realmente eu tenho uma escassez de tempo muito grande, então eu consegui ajustar bastante para poder criar esse momento com vocês, mas não sei se eu vou conseguir manter outras oportunidades desse mesmo produto que eu estou oferecendo hoje para vocês. E a partir do momento que você faz a compra, você tem 30 dias de garantia que você pode solicitar o seu dinheiro de volta se você não gostar de falar comigo, se você não gostar do material que a gente está fornecendo para vocês, você pode desistir. Então, é uma garantia que a gente dá, porque eu tenho certeza, gente, para vocês terem uma ideia, não existe, não, até hoje, 6 anos trabalhando com isso, eu não tive uma consulta personalizada ou um atendimento que a pessoa saiu insatisfeita ou sem a informação que ela precisava. Não existe. Pode entrar no meu site, www.horizonteimigração.com, e logo de cara ali também você vai ter a informação sobre como se inscrever, com tudo isso que eu falei aqui para vocês vai estar escrito lá também. Só para concluir, tá aí o link para você fazer inscrição na mentoria. As inscrições vão até o dia 6 de fevereiro, ou então quando zerar as vagas, como eu disse, serão turmas pequenas, exclusivas, para a gente ter um tempo mais adequado com cada uma das pessoas que vão participar. Lembrando dos bônus, de todas as vantagens que você vai receber, além de participar mesmo ali ao vivo comigo em todas essas semanas. Esse material todo será gravado e ficará disponível para vocês durante 1 ano, para vocês consultarem, assistir de novo, se perder a aula, se entrar atrasado, para ter também depois todo esse material disponível para vocês. E também fica aí o link, para vocês não esquecerem, o link de uma autoanálise de perfil, onde vai te direcionar, vai te fazer pensar qual a cidade melhor para você viver em Portugal. E, além disso, ao final desse documento, você vai encontrar pontos importantes que você precisa identificar nessas cidades, que você precisa pesquisar nessas cidades para você tomar a sua decisão, tá bom, gente? Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui comigo nessa noite, foi um grande prazer estar aqui com vocês, e até a próxima. Encontro vocês lá no dia 22 de fevereiro, na nossa primeira aula
da mentoria assistida, programa de mentoria assistida comigo durante 6 semanas. Até mais. Até logo. Só para concluir, tá aí o link para você fazer inscrição na mentoria. As inscrições vão até o dia 6 de fevereiro, ou então quando zerar as vagas, como eu disse, serão turmas pequenas, exclusivas, para a gente ter um tempo mais adequado com cada uma das pessoas que vão participar. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui comigo nessa noite. Foi um grande prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Encontro vocês lá no dia 22 de fevereiro, na nossa primeira aula da mentoria assistida, programa de mentoria assistida comigo durante